Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo aqui para o canal. Esse vídeo foi uma sugestão, então eu ia até falar para vocês que vocês podem sugerir na caixa de comentários aí temas que vocês gostariam que eu falasse, que emitisse a minha opinião, tá? Pode ser qualquer tema, desde os mais polêmicos, que vou tentar aqui também não polemizar muito, mas vocês podem sugerir. Esse vídeo aqui é uma sugestão de uma querida que está inscrita aqui no meu canal, tá? Uma querida aluna que na verdade é ex-aluna, mas para todo professor uma vez aluno, sempre aluno, né? E depois eu fiquei com a grata surpresa que ela está fazendo letras. Então, se Deus quiser, eu espero que nós trabalhemos juntos daqui a alguns anos, né? Então, pessoal, esse tema aqui é sobre... Você se lembra no vídeo anterior que eu falei sobre... ali no vídeo sobre Joe Biden, que eu mencionei rapidamente o movimento negro Black Lives Matter? Então, minha aluna sugeriu que eu falasse mais um pouco dele. Daí, esse pedido eu tratei com uma ordem e resolvi fazer uma pesquisa um pouco maior, certo? Um vídeo que eu poderia falar em 5 minutos que eu penso desse movimento, mas eu resolvi fazer uma pesquisa ampla de antecedentes desse movimento, tá? Esse movimento eu vou falar mais pra frente, mas eu acho que seria interessante, para não ficar um vídeo raso, se eu falar só 5 minutos desse tema, a gente falar sobre os antecedentes, tá? Na história assim americana, sobre a questão de racismo, que é uma coisa assim muito grande, né? Então vamos voltar no tempo? Vamos. Me acompanhe então para o século XIX nos Estados Unidos. Vamos lá? Então tá bom. Bom, estamos aqui no século XIX. Vamos aqui contextualizar. Estados Unidos, naquela época, um país parecido com o nosso, o Brasil, em algumas coisas. Por exemplo, os Estados Unidos também sofreu, como o nosso, a questão da escravidão, país escravocrata. Mas, diferente do Brasil, a escravidão não estava no país todo. Os Estados Unidos ele tinha mais a escravidão focada ali no sul do país, nos estados do sul, tá? Nos estados do norte não havia escravidão e era um país assim dividido, tá? Dividido no aspecto assim de o norte ele eram ali estados que possuíam um clima frio, um solo duro e não era assim propício para a agricultura. Então ali eram estados que a indústria se desenvolveu, tá? E ao sul ali como é um clima assim muito parecido com o do Brasil, o sul bem quente ali, o solo mais assim macio, fofo, foi desenvolvido ali a agricultura, tá? A questão da plantação de algodão, plantação de milho, entre outras culturas ali, tá? Só um parênteses aqui, eu tenho um inscrito que é professor de história que está aqui, né? Um grande amigo. Então, eu peço também que caso fale algum equívoco aqui, por favor me corrija, hein? Tá? Porque conhecimento nós não temos assim 100% das coisas, né? E nunca vamos ter aqui, né? Apenas Deus, né, que tem um conhecimento pleno 100% das coisas, né? Tudo, né? Então somente Jesus que tem. E então nós estamos aqui muito limitados, mas eu tentei fazer ao máximo aqui minha pesquisa, né? Porque é um tema que também me interessa muito, a história assim, do século XIX nos Estados Unidos é um tema que me fascina muito. E continuando, então,
a escravidão era focada lá no sul, tá? E ali também os escravos vinham de navios como vieram no Brasil, tá? Vinham trabalhar ali no sul. Tem uma minissérie muito boa, eu assisti as 2 versões dela, chamada Raízes, tá? Eu recomendo que vocês assistam, que mostra a história de uma família, de um homem que foi pego como escravo na África, levado para os Estados Unidos, e ali a série acompanha, né, a vida dele, depois a filha dele, depois vai pro neto dele, né? Então a série vai acompanhando essas pessoas aí. Muito interessante essa série, tá? Daí eu recomendo. Então, continuando, tá? Então, havia também movimentos abolicionistas, tá? Pessoas que queriam o fim da escravidão, tá bom? Vários ali movimentos que queriam que essa que é uma indecência, uma chaga, né? A escravidão, tanto americana quanto a brasileira, tá? Em vários lugares aí que tiveram pelo mundo, né? E uma escritora se destacou bastante nesse período, que foi uma escritora chamada Harriet Beecher Stowe, que escreveu, tá, essa obra aqui, que é a Cabana do Pai Tomás, tá? É um livro que fez muito sucesso no século XIX, conta a história de um escravo idoso chamado Tomás, e aquela questão, né, do racismo, da escravidão no Sul, que é uma obra que deixou os sulistas muito irritados. Uma obra que, não sei se é verdade, isso aí não é confirmado, que o presidente Abraham Lincoln, quando encontrou com essa escritora, ela até mencionou, então foi a senhora que foi o estopim, né, para acontecer esse conflito todo, né? Mas não é confirmado que ele disse isso. Que conflito é esse? Vamos ver então o seguinte. Nas eleições de 1860, ganhou o candidato Abraham Lincoln, tá? Que é do Partido Republicano, um partido que nasceu, era recém-criado também nos Estados Unidos, ali criado na década de 50, de 1855, se não me falha a memória. Ele já nascia com ideias abolicionistas, um partido que se definia como conservador. Esse conceito de conservador eu posso explicar melhor no próximo vídeo. E se opunha ao partido democrata, que já existia, um partido liberal, mas que não confunda o liberal deles com o nosso. Liberal aqui no Brasil tem um conceito mais para quem é simpatizante à direita, tá? Lá nos Estados Unidos é quem é simpatizante à esquerda, tá? Vocês podem estar confusos com esse termo, esquerda e direita, tá? Vocês já ouviram falar, né, no aspecto político, o que é esquerda, o que é direita? Daí eu posso fazer um vídeo explicando melhor esse tema, tá bom? Continuando então. Então, um partido que nasceu e logo já lançou o Lincoln como candidato e ele venceu, tá? Venceu com uma bandeira anti-escravagista e queria abolição. O Sul não gostou daquilo e resolveu fazer a secessão, a separação, fazer um país ali. Eles até colocaram ali um presidente, um homem chamado Jefferson Davis, tá? Como seria o presidente ali, mas nenhuma nação reconheceu ali o Sul como nação, né? E o que aconteceu? Daí eclodiu o que seria a famosa
Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana, que durou de 1861 a 1865, certo? Uma guerra que é considerada pelos historiadores como a primeira guerra moderna da história, que foi usado navios a vapor, trem, armamento assim, tecnológico, certo? E foi uma guerra interna, né? Entre os Estados Unidos, tá? Que lutou com essa bandeira aqui, e os Estados Sul, que eram os confederados, tá? Que é essa daqui, certo? E daí os estados do Sul, que eram ali vários estados ali que usavam ali os escravos, né? Como também queriam que eles lutassem por eles, e o norte, que era chamado assim que era os Estados Unidos, era chamado de União. Então, o norte era chamado de União e o sul de Confederação, tá? Então, continuando. Daí foi um conflito muito sangrento, que mais de cerca de 750 mil pessoas morreram, tá? Curiosamente, nesse mesmo período de 1860, aconteceu aqui na América do Sul também o maior conflito que o Brasil se envolveu, que é a Guerra do Paraguai, tá? Curiosamente, tá? Mas voltando, né, para não perder o fio da meada. Então, foi um conflito que matou muita gente, tá? Muitas batalhas entre os estados do sul dos Estados Unidos e o norte, tá? Como vocês estão vendo aqui nesse mapinha, eu vou colocar aqui agora para vocês. Tá, então esses estados aqui, ó, os estados em azul são os estados da União, tá? Não vou falar o nome de todos, que senão vai cansar muito. Posso falar aqui os do sul, tá? Que são os que estão em vermelho, tá? O Texas, o Arkansas, esse LA aqui, que é a Louisiana, Mississippi, em cima aqui tem o Tennessee, ali embaixo do Tennessee tem o Alabama, esse já é a Georgia, tem que é o estado onde nasceu uma pessoa muito famosa, que eu vou falar dele daqui a pouco no vídeo. Embaixo tem aqui a Flórida. Nós temos também esse SC, que é a Carolina do Sul. Depois tem NC, que é a Carolina do Norte. E depois a Virgínia, tá? O VA. Então, esses estados que compunham o Sul, tá? Estados Unidos. Os estados aqui em cinza eram territórios, não eram ainda estados formados, tá? Depois viriam a se tornar estados mesmo, com o passar do tempo. Mas assim que não se envolveram no conflito, tá? Daí esses outros em azul, que era a União, que se envolveu lutar contra o Sul. Tem esses estados aqui que estão assim mesclados, né? Que são estados da fronteira, estados que havia tropas da União e tropas do Sul aqui, tá? Que havia também haviam escravos neles também, tá? Esses estados que estão aqui mesclados, tá bom? Então, depois de muitas batalhas, eu não vou falar toda a Guerra Civil, óbvio, porque é um vídeo que, se eu falasse só da Guerra Civil, dá mais de 3 horas aqui, ou mais, que é um assunto exaustivo, longo, tá? Mas o resumo da ópera foi esse: o Norte ganhou a guerra, e foi uma vitória assim que não foi assim, teve, óbvio, né, muitas perdas, mas
desde o início o norte ele era assim, tinha uma vantagem grande sobre o sul, porque é um estado, como eu disse, o norte concentrava as indústrias do país, então é um estado industrial. Então ele tinha de tudo melhor ali para lutar contra o sul. Tinha ali melhores armamentos, melhores roupas, tá? A roupa, por exemplo, só para você ter uma ideia do soldado do sul, eram roupas assim de... Era um tecido que era um tecido cru. Na chuva, os uniformes eles se desfaziam, é uma coisa assim, paupérrima mesmo, né? Então, eram soldados mal alimentados, né? Embora seja um estado agrícola, mas eram estados assim que assim, alimentavam mal os soldados ali do sul, né? O norte eles eram bem alimentados, então eles tinham tudo ali de sucesso para vencer o conflito, né? Soldados bem armados, bem vestidos, bem alimentados. E outra também, o norte ele tinha uma malha ferroviária muito boa, então eles conseguiam deslocar soldados com facilidade numa batalha. E assim, eles podiam perder muitas vidas no combate, mas eles já repunham, né? Porque a malha ferroviária deles era muito boa. Então, isso foi uma das chaves, né, de sucesso aí. Bem, mais ou menos no final do conflito, o presidente Lincoln foi assassinado por um ativista aí que era pró-escravidão, mas depois ele foi capturado e morto antes do julgamento, esse assassino. John Wilkes Booth, se eu não me engano é o nome dele, tá? E depois, mas isso aí não diminuiu o moral da tropa, porque o conflito já estava praticamente decidido, né? Então nós tivemos ali também grandes generais ali, com destaque para o general Lee, que era um general muito respeitado até no norte, um general do sul, né? E no norte teve o general Ulysses Grant, tá? Xará do meu amigo aqui, professor inscrito do canal, né? Então esses foram generais que também se destacaram aí no conflito, né? Daí o sul ele perdeu a guerra, ficou com uma economia fragilizada, arrasada, muita gente foi embora dos Estados Unidos. E, curiosamente, muita gente veio aqui para o Brasil, esses refugiados aí, se estabelecer aqui. Tanto que muitos ajudaram a fundar 2 cidades no estado de São Paulo. Cidade de Americana, como já viu o nome aí, é Americana, e a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Então essas 2 cidades no interior do estado de São Paulo foram cidades aí que tiveram grande influência desses imigrantes americanos aí, tá? Tem até uma foto do ex-presidente Jimmy Carter visitando um cemitério, acho que uma cidade americana, um cemitério de confederados, tem lá na cidade americana, tá? Então foi isso. Então em 1865 acaba o conflito, né, como eu já disse, com o sul em frangalhos. Teve ali uma intervenção federal de tropas que ficaram ali naqueles estados para evitar ali futuro movimentos escravagistas de novo, ajudar também na reconstrução do país. Mas com o tempo essas tropas também foram embora. E aí os políticos brancos foram entrando ali no congresso desses estados aí, políticos ali que eram favoráveis à escravidão, que obviamente não poderia mais ter escravos, né? Com o fim da guerra também acabou a escravidão nos Estados Unidos. Mas
o ressentimento, né, com o racismo ainda prevaleceu, porque ali futuramente iriam entrar as famosas leis de Jim Crow. Tá? O que seria isso? Essas leis de Jim Crow? Essas leis que começaram a partir de 1865 e foram até 1964. Então, aí, né, quase um século de leis de Jim Crow. Jim Crow não foi uma pessoa assim real, foi um personagem fictício. Era muito comum naquela época os atores de teatro eles se pintavam de preto, uma técnica conhecida como blackface, que hoje isso daí é racismo, se uma pessoa fizer isso. Se pintava com carvão, alguma coisa, para representar um negro, e faziam isso de forma caricata. Então Jim, que é o nome, né? Apelido de James, Jim, e Crow, que significa corvo, né? Aquela ave preta, né? Pelugem preta ali. Um Jim, o corvo. Então, um personagem caricato que foi feito ali para satirizar negros, né? Então isso aí pegou assim de forma popular, chamada assim de a cultura assim, né, do povo ali, chamar essas leis de Jim Crow, né? Por causa disso aí. Então foram leis segregacionistas ali naqueles estados ali do sul. Leis que assim as pessoas não poderiam frequentar alguns lugares que os brancos, comer no restaurante, comer no mesmo assim ambiente deles. Eles eram segregados em outro lugar, geralmente em lugares piores, né? Frequentar banheiros não podia ser o mesmo. Isso daí por várias décadas, né? Aconteceu isso aí. E daí o resto da nação também olhava indiferente para isso. Os estados do norte dos Estados Unidos que não haviam esse negócio de leis de Jim Crow, né? E daí o que acontecia? Daí muitos negros imigraram para outros estados, gente que foi para Califórnia, gente que foi para Nova York, outros estados que não tinham isso aí. E os que ficaram tiveram que aturar isso aí por muito tempo. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois, né, a partir de 45, muitas pessoas ali começaram a desafiar isso aí, né? Vários assim começaram ali a desafiar esse tipo de segregação, né? Tem um caso que aconteceu na década de 50 no estado de Alabama. Esqueci de falar dessa questão também. Até nos transportes públicos havia segregação. Os negros sentavam lá atrás e os brancos na frente. Tinha uma mulher então na cidade de Alabama chamada Rosa Parks, que desafiou esse sistema. Ela sentou num lugar que não era dela, falaram para ela sair de lá, ela não saiu e foi presa. E o que aconteceu? Daí várias pessoas negras também, em retaliação, começaram a boicotar os ônibus. Não frequentavam mais os ônibus. Nem que iam a pé para o trabalho, nem que demorasse mais, mas não frequentavam os ônibus. Resultado, acabaram com essa segregação aí, porque os negros que usavam mais os ônibus, os brancos tinham mais condições e tinham carros. E acabaram com isso aí porque viram que estavam falindo, que os negros que usavam mais. Tá? E também havia também líderes religiosos. Tem um aqui que o primeiro que se destacou, que foi um pastor aqui chamado
Vernon Jones. Tá? Pastor Vernon Jones é um pastor americano que tem até um filme sobre ele no YouTube. Eu não sei se esse filme está dublado. Eu lembro que eu passei a história desse pastor por uma classe que meus ex-alunos de 9º ano, na escola onde eu lecionava. Eles gostaram bastante, que a gente estava discutindo essa questão aí do racismo, né? Ele dizia uma frase assim: se você ver uma boa briga, caia junto, né? Entre, né? Se você vê uma boa briga, vá nessa, caia junto, entre na briga, tá? Então esse pastor, ele começou a desafiar o sistema, tá? E teve retaliação por isso, né? Membros da congregação dele morreram, mas ele ficou firme ali, até que as pessoas ali da congregação ali, o alto, né? Os altos membros ali da igreja expulsaram esse pastor, porque não queriam ali mais problema com os brancos, né? Daí entrou depois um certo pastor no lugar dele, naquela igreja. Um certo Dr. Martin Luther King. Outro personagem importante aqui desse vídeo. Esse que nasceu na Geórgia, que eu falei, tá? Então esse pastor, ele ainda fez mais barulho que esse outro aí, tá? Esse aí que foi um dos que endossaram e apoiaram o movimento de Rosa Parks. E ele também, eu vou falar bem breve aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo também, mas ele também foi um dos que lutaram incessantemente pelos direitos civis dos negros, acabar com essa segregação e principalmente do direito ao voto. Porque nesses estados do sul, os negros não tinham direito ao voto. Então sempre entravam governadores brancos, representantes das câmaras que eram brancos, senadores também, que eram contra qualquer tipo de abertura ali para o sul. Então, mesmo com a escravidão terminada, os negros continuaram sofrendo por muitas décadas. Que nem aqui no Brasil, né? Só que aqui foi diferente a coisa, né? Que teve o término da escravidão em 1888, mas, né, os negros saíram com uma mão na frente e outra atrás. E também houve, né, por muito sofrimento, muitos foram morar em habitações precárias, né, que viraram favelas também. E nos Estados Unidos teve essa questão de, durante muitos anos, essas segregações dessas leis de Jim Crow, né? E o Martin Luther King foi um dos que lutou contra isso. Mas é interessante ver que ele era a favor de luta pacífica, né? O que seria uma luta pacífica? Né? Passeatas, boicotes, né? Mas mesmo assim ele não foi isento de críticas, né? Na época o diretor do FBI, que é a Polícia Federal Americana, que é o J. Edgar Hoover, que foi diretor durante muitas décadas do FBI ou FBI, como queiram. Ele classificou também o King como um arruaceiro, até comunista foi chamado, né? Mas também teve outros ativistas assim barulhentos. Teve um chamado Malcolm X, só que esse era completamente diferente do Martin Luther King. Esse era arruaceiro mesmo. Ele não era a favor de protestos pacíficos, né? O Black Lives Matter, eu gostaria de ter. Acho que esse seria mais a referência do Black Lives Matter, o Malcolm X. Tá? Então,
tem dois filmes que retratam bem agora, eu vou indicar. Ali mais que fala que os dois estão ali na década de 60. Não que foram feitos em 60, mas a história se passa ali em dois eventos que ocorreram. Um deles é o excelente filme chamado Mississippi em Chamas, tá? Que eu recomendo muito vocês assistirem, tá? É um filme fantástico que fala sobre um evento real que ocorreu aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Em 64, nessa ânsia aí dos negros assim conquistarem o direito deles a voto, movimentos civis, de acabar com essas leis de Jim Crow, em 21 de junho de 64, 3 ativistas pelos direitos civis, Michael Schwenner, Andrew Goodman e James Chaney, eles foram assassinados, tá? Por ali supremacistas do sul. Eles estavam em Neshoba, uma cidade do Mississippi. Foram assassinados porque eles estavam ali lutando pelos direitos civis das pessoas se registrarem para votar, porque eles ainda não estavam com direito a voto. O Dr. Martin Luther King já tinha feito um discurso histórico em Washington chamado I Have a Dream, né? Eu tenho um sonho, que falava que ele sonhava que um dia todos os brancos e negros iam conviver pacificamente, iam se sentar lá na mesa do paraíso, todo mundo junto, em harmonia, né? Um discurso muito bonito. E esses ativistas também estavam lutando para que as pessoas ali do sul votassem, e foram assassinados. E o filme fala sobre isso, o filme já começa, não se preocupa que não é spoiler não, né? O filme já começa mostrando esses 3 ativistas ali sendo assassinados. Eu não vou contar o resto, né? Vocês têm que assistir, então já fica como dever de casa aí. Tem 2 cenas desse filme que me marcaram bastante. Primeiro era o começo dele. Logo no começo dele aparecia assim uma cena onde tinha assim um bebedouro, 2 bebedouros. E negros e brancos eles não podiam usar os mesmos itens e espaço. Lembra que eu falei para vocês? O bebedouro voltado aos brancos é um bebedouro assim que nem a gente vê hoje em dia em escola, aquela estrutura, né? Metálica ali grande, em forma de torre, né? Daí o branco vai, tem a placa em cima, white, né? E do lado tem uma pia, uma torneira ali, e em cima tem uma plaquinha, colored, para assim, pessoas de cor, né? O branco vai, que aparentemente é um adulto ali, vai, toma a água dele e vai embora. Daí cerca de uns 20 ou 30 segundos, é bastante tempo, não tem nada ali, não aparece ninguém. E só depois aparece um menino negro e vai direto ali tomar água da pia, ali na torneira dele, destinada ali às pessoas de cor. Então fica um intervalo bem longo. Nesse meio tempo o menino podia ter ido lá, tomado água ali num bebedouro melhor, né? Direcionado aos brancos. Quem sabe nada aconteceria a ele. Mas a população estava tão acostumada, anestesiada, os negros, às coisas que estavam acontecendo, que eles se conformavam com tudo ali que estava acontecendo, né? É aqui que a gente bebe? Tudo bem. É aqui que a gente senta no restaurante? Tá jóia, tudo bem. Então esse filme mostra, né, que essa passividade durante todo o tempo, né? E outra cena que também me marcou foi quando um dos agentes, são 2 agentes do FBI que vão investigar esses 3 que
desapareceram, né? Não sabiam que estavam mortos até então. Mas daí eles foram lá, né, na cidade, e um deles fez amizade ali com uma cabeleireira. Até se flertava um pouco ali com ela, né? Cabeleireira bonita, que é o personagem do Gene Hackman, um ator consagrado. E a cena que me marcou foi quando ela fala assim para ele, a segunda cena, né? Se não fossem pelos dois ativistas brancos, vocês estariam aqui? E porque os 3 ativistas eram 2 brancos e um negro, tá? E daí ele olha com tipo um sorriso meio amarelo para ela e falou que não, provavelmente não estariam ali. Se fossem 3 ativistas negros, né, dos estados do norte, bem provável que os agentes do FBI não estariam ali. Então é uma cena aqui também muito marcante, tá? Outro filme que eu recomendo, né, que eu falei de 2, também aconteceu em 65 essa história. O filme é de 2014. Tá? Outro filme ótimo, esse que eu recomendo que vocês assistam, tá? Que é Selma, o nome desse filme. Tá? Quem tem Netflix, é um filme que a Netflix produziu, então não vai sair do catálogo deles. Então vocês podem, já fica com também dever de casa. Por falar nisso, esse professor de história aí, que está aqui no meu canal, né, o senhor Ulisses, já passei como tarefa de casa para ele. Isso aí ele está me devendo, né? Está me devendo uma resenha, viu? Desse filme. Desde o ano passado que eu recomendei, o senhor não me deu a resenha ainda, estou esperando, hein? Bom, brincadeiras à parte. Então esse filme retrata um evento verídico, né, que aconteceu, que foi uma marcha da cidade de Selma até Montgomery, que é a capital do estado do Alabama. Selma também é uma cidade do Alabama. Que é uma marcha que foi conduzida pelo Dr. Martin Luther King, que reuniu aí muitas pessoas, tá? E para fazer uma marcha até a capital no intuito de reivindicar o direito de voto. Muitos direitos eles já estavam conseguindo, mas faltava o principal, que é o direito a votar, porque senão a situação ia ficar na mesma, né? Eles não iam escolher os representantes deles nunca, né? No filme, que vou dar uma olhada aqui, que tem atores muito bons ali. Tem o ator que fez o Martin Luther King, foi muito bem, ele fez muito bem o papel dele. Na época o presidente dos Estados Unidos era o Lyndon Johnson, e também um ator assim muito consagrado. Quem assistiu o filme O Patriota vê que ele era um dos oficiais ingleses lá mais velhos, né? Um ator que fez muitos filmes já, tá? Então recomendo que vocês assistam, tá? Esse filme aí, tá? Que é um filme também, ele tem umas partes assim muito marcantes também. Tem uma parte que o presidente, né, Lyndon Johnson, ele tá de saco cheio de tentar apagar incêndio do Martin Luther King e também do George Wallace, que é o governador do Alabama. Esse governador era abertamente racista, tá? Ele, ali conversando com George Wallace, ele fala, né, que querendo resolver essa questão, e o Wallace fala: mas eles já não têm de tudo, já não podem sentar, eles já podem sentar em banco de praça, já fazem isso, aquilo, ainda querem mais isso ainda.
para você ver que ele, a má vontade, né? Não queria mesmo que eles pudessem ter o direito ao voto, né? E ele fez ele tem uma frase famosa que ele falava assim: segregação antes, segregação agora e segregação para sempre. Ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos, mas não ganhou. Depois ele já foi baleado, ficou de cadeira de rodas e morreu, mas dizem que ele se arrependeu depois, né, das posições dele e racistas, né? Bom, só o tempo dirá, né? Só a eternidade para a gente comprovar isso, né? Bom, então é isso, né? Depois dos Estados Unidos, depois de muita luta, né? Que esses filmes aí que eu falei retrataram bem isso aí, né? E depois conseguiram direito a voto, né? Mas aí infelizmente, meses depois dessa caminhada de Selma, o Dr. Martin Luther King morreu, mas as sementes aí dele já estavam plantadas, né? O legado dele já estava consolidado, né? E daí os negros começaram a ter direito a votos, mas ainda a questão do racismo não foi completamente resolvida. Muitas cidades, especialmente a grande cidade, os negros continuavam assim, meio que segregados, morando em bairros negros assim, né? Isso daí se aplicava também em outras cidades que não eram tantos assim, nunca teve problemas de segregação como Nova York. Eu lembro que não. Tinha um seriado que eu gostava muito de assistir, Todo Mundo Odeia o Chris, que fala sobre o comediante Chris Rock, que morava no Brooklyn, um bairro negro, Harlem também um bairro negro. Não que esses negros podiam construir em bairros brancos, só que às vezes queriam evitar, né, aqueles olhares, porque no racismo, mesmo depois dos anos 60, ele de conquistado o direito ao voto continuou por muito tempo, né? E perdura, você vê até os dias de hoje, né? Então, década de 70, sim, daí não teve assim grandes incidentes. 80, e depois na década de 90 teve um conflito, né, que foi o grande, em 1992 teve aí um caso que ficou famoso em Los Angeles. Um negro, Rodney King, quase esqueci o nome dele, Rodney King, foi parado se não me engano, numa blitz de trânsito, e a polícia espancou ele. Aquilo ali teve câmeras ali que pegaram aquela cena, que isso aí causou revolta na comunidade negra, e houve quebra-quebra na cidade, vários conflitos, principalmente com uma pena branda que os policiais sofreram, né, por causa da morte do Rodney King, que até o exército teve que ir, foi na cidade para restabelecer a ordem, né? Você vê que mesmo depois do direito ao voto, tudo que se seguiu ainda não terminaram, né, os problemas ali de racismo, né? E depois foram tendo vários outros assim, pequenos ou grandes, né, problemas, até que agora, chegando ao tema do vídeo, tá? Até que no ano de 2013, tá? Daí nasceu, né, o movimento. Aqui na Wikipedia está 13 de julho de 2013, tá? O Black Lives Matter, tá? Uma tradução livre é Vidas Negras Importam, que eu já acho, né, um título segregacionista também, tá?
vidas negras importam. Claro que importam, é óbvio. Mas não seria melhor que se todas as vidas importassem? Todas as vidas importam. A vida negra é importante, a dos brancos, a dos amarelos, né, dos asiáticos, dos índios, né, que chamado, né, foi chamado durante muito tempo de pele vermelha. Hoje nos Estados Unidos esse é um termo racista, né, mas todas as vidas importam. Então já começa pela esse, eu olho com esse nome aí, né, Black Lives Matter. Todas as vidas importam. Mas com esse nome, né, Vidas Negras Importam, então é um movimento que surgiu em 13 de julho de 2013 por 3 ativistas, chamada Alicia Garza, Patrice Cullors, se não me engano essa pronúncia, e Opal Tometi, que é o nome da terceira, tá? Tem um site aqui. Esse daqui é, segundo aqui, né? Eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Em 2013 o movimento começou com uma hashtag, né, na internet, Black Lives Matter, por causa de um adolescente chamado Trevor Martin, que foi morto naquele ano. E vários distúrbios depois aconteceram e o movimento surgiu nessa toada aí, tá? De pessoas assim que foram assassinadas, certo? E o que acontece? Então no ano passado, né, maio de 2020, o ativista George Floyd, não era ativista não, George Floyd era uma pessoa um negro, né, que, deixa eu ver aqui, ele nasceu em 14 de outubro de 73, 46 anos de idade, né? E foi morto em Minneapolis. Ele estava com uma pessoa que tinha já passagem pela polícia, tá? Passou inclusive pela prisão, né? Ele, aqui está dizendo aqui, ele já foi preso várias vezes por roubo, posse de drogas. Em 2009 fez um acordo judicial por assalto à mão armada, cumprindo 4 anos de prisão. Então ele é ficha suja, tá? E ele foi em 25 de maio de 2020, então, né, já passou-se um ano disso aí. Ele foi, acho que com uma nota de $20 falsa, entrar ali num supermercado e já o funcionário viu que era falso, chamou a polícia, ele foi abordado e, segundo os policiais, ele reagiu de forma violenta e o policial ali colocou o joelho, né, no pescoço dele e ficou ali acho que 8 minutos. Ele falou a frase ali, I can't breathe, que é, eu não posso respirar. E acabou morrendo ali de asfixia, né? Pronto, daí foi o estopim, tá, para explodir o movimento aí O movimento já existia, né? Porque o movimento foi fundado em 2013, mas foi o estopim para esse movimento assim explodir, né? Em cadeias aí de violência pelo país todo. O Black Lives Matter é um movimento que está pelo país todo aqui dos Estados Unidos. E daí vários protestos pelo país, só que aí, ó, bem diferente de um protesto da época do Dr. Martin Luther King, que eram protestos pacíficos, com caminhadas, com nada de violência. Não, Black Lives Matter ele fez vários tipos de quebra-quebra, um movimento terrorista mesmo, tá? Eles quebraram lojas, agrediam pessoas na rua, brancas,
Isso aí eu vi um vídeo assim, que tava um branco andando na rua, do nada assim, de costas, chega um ativista desse movimento, dá uma voadora e a pessoa cai assim, do nada. Né? Daí teve um adolescente, 16, 17 anos, estava armado e foi se defendendo. Um deles aí acabou matando também um desses ativistas. Deu muita confusão também, claro. Mas depois ele foi absolvido quando viram, né, na verdade, as provas que ele, na verdade, ele foi, né, ele estava agindo em legítima defesa. Então vários quebra-quebras aconteceram, né, nos Estados Unidos depois desse daí, né, do incidente de George Floyd. E vários negros também se revoltaram, os comerciantes negros, porque negros que tinham comércio, esse pessoal não respeita, e quebrou também tudo. Quebraram vidraça de loja. Eles não apenas quebram, mas furtam, levam as coisas, furtaram várias coisas aí. E apareceu até uma cena de um comerciante negro com uma espingarda na mão na porta da loja, dando um recado, né? Se entrar aqui vai tomar chumbo. Né? Então por isso que eu considero um movimento terrorista, um movimento que não tem nada a ver com os princípios de Dr. Martin Luther King. Né? Que muitos desses movimentos negros colocam o rosto dele em camisas, com a frase embaixo, Black Lives Matter, mas eu com certeza digo isso, que ele certamente ele estaria envergonhado desse movimento aí, se ele estivesse vivo. Certamente ele teria vergonha. Né? Malcolm X, que eu falei mais atrás, que combinaria mais com esse movimento, era arruaceiro, né? que foi morto anos mais tarde. Um parênteses aqui, né? Esse ativista Malcolm X, ele se converteu ao Islã depois. Eu não lembro como ficou o nome dele depois. Depois eu coloco aqui na legenda. Né? Só que daí desagradou tanto o movimento islâmico que ele foi morto ali por membros ali, por seguidores do Islã. Depois. Estava tão ali, né? Vamos dizer, numa gíria aí, queimando o filme, né? E acabou sendo assassinado. Né? Tem um filme sobre ele, mas eu não tive ainda a curiosidade de assistir, com Denzel Washington. Quem sabe eu assisto, né? Mas, então essas foram as minhas impressões. Eu poderia ter falado mais, né, desse movimento. É um movimento que ele financia também muitos candidatos do Partido Democrata, que é o partido de esquerda lá nos Estados Unidos, partido da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, que é uma pessoa que é simpática, né? Já falou isso várias vezes ao Black Lives Matter, né? Pessoa que é simpática à causa deles, e por isso que eu temo, né, se essa mulher chega à presidência aí. Quando houve o assassinato do George Floyd, toda essa arruaça, na época o presidente Trump ele já colocou a Guarda Nacional lá, como se fosse um exército, né, para colocar ordem nas cidades de novo. Né? Foi muito criticado por isso, mas foi o certo. Precisa haver ordem. Né? Estava assim uma anarquia acontecendo, violência, distúrbios para todo lado. Né? Por isso que eu fico preocupado, né, que se essa mulher um dia chega, né, ao posto máximo aí. E isso se ela já não está governando por trás, né? Porque, como eu falei no vídeo anterior, o presidente Biden já está sofrendo, né, de problemas de saúde já há algum tempinho. E pode ser que ela já
esteja dando umas cartadas ali por trás, né? Vai saber. Mas eu acho questão de tempo que ela assuma a presidência dos Estados Unidos, e aí eu temo, né? Quando isso acontecer, principalmente a atenção que ela vai dar para um desses grupos aí, né? Um grupo que eu acho que até faria os Panteras Negras ficarem assim com inveja, viu? Do tipo de ativismo. Que foi um outro movimento também lá da década de 60, né? Depois eu posso um dia também falar um vídeo sobre eles, que agora já está muito longo o vídeo, já vou encerrando, mas é essa minha opinião aqui, né? Desculpem o vídeo longo aqui, mas eu achei que esse é um assunto que não seria interessante abordar em 5 minutos, que poderia, né? Você vê que eu falei mais do Black Lives Matter agora no final, expliquei a minha posição, porque eu acho que é um grupo terrorista, um grupo perigoso, né? Que o pessoal aqui da esquerda brasileira é simpático também a ele. Já vi aqui Vidas Negras Importam, aqui também em passeatas aqui no Brasil. Então é um grupo assim que não agrega nada, pelo contrário, ele só prejudica, né? Fui contra quando teve a morte de George Floyd, né? Achei sim que se ele estava ali com $20 falsificado, ele deveria ter cumprido uma pena ali, como ele já é reincidente, né? Leia-se a lei, eu não sei a lei americana nesse caso, né? Deve ser cumprida ali uma prisão, uma lei ali. O policial, por causa disso, deveria, né? Acho que não sei como é que está o andamento aqui, já foi expulso ou preso. Sim, toda a punição para ele. Nunca se deve agir. Ele já estava ali dominado. Nunca só faltava algemar e levar, né, para a delegacia. Não precisava daquilo. Mas também não precisava de um Black Lives Matter, né, da vida, fazer tudo o que fez. Então, acho que o movimento deveria se chamar All Lives Matter, né, todas as vidas importam, e protestos pacíficos. Isso que o Dr. Martin Luther King ia querer, né? Mas eu sou muito pessimista quanto ao futuro, né? Eu não vejo assim que vai ter assim como Israel e Palestina não vai ter uma solução por causa deles nunca, nessa vida aqui. Essa questão racial lá nos Estados Unidos também nunca vai ter um entendimento assim pacífico, infelizmente, né? Uma pena, né? Mas eu creio que um dia o Dr. Martin Luther King vai ver o sonho dele se tornar realidade. O sonho que ele tinha, a Heaven Dream, vai se tornar realidade, sim. Né? Quando já não vivemos, quando a gente não vai mais viver nessa terra aqui dominada, né, pelo mal, a gente viver numa nova terra, aí sim o sonho dele vai se tornar realidade, onde vai estar aquela mesa que ele sonhou, né, com Jesus ali, né, na ponta, e todas essas pessoas, né, de todos os credos estarão lá, todas as raças, todas vivendo todo mundo vivendo de forma pacífica. Esse dia vai chegar. Tá? Não se preocupe, Dr. Martin. I have a dream. Tá? Logo isso vai se concretizar e não vai ser mais um dream, não. Vai ser a realidade. Certo? Então é isso, gente. Esse aqui foi um vídeo mais elaborado que eu já fiz até agora do canal. Agradeço, né, essa minha querida aluna Larissa, que deu esse tema aqui. Se vocês tiverem reiterando mais algum tema que vocês queiram aqui, vocês podem falar, que certamente eu farei com o maior prazer. Estou aberto aí a sugestões, certo? Então é isso. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho,
para fazer o canal crescer cada vez mais, tá bom?